Brasil já foi considerado o país do futebol e do samba. Hoje é só do samba. O nosso futebol era respeitado por todos os times do mundo inteiro. Os técnicos e jogadores vinham para o Brasil para aprender a jogar futebol. Hoje está acontecendo justamente o inverso. Nossos técnicos estão indo para a Europa se reciclar e estagiar nos grandes clubes do futebol europeu. Os melhores atletas brasileiros estão jogando no exterior e só retornam ao Brasil quando estão em fim de carreira, quando não servem mais para jogar nesses clubes famosos da Europa e até mesmo da China. Os jogos de futebol no Brasil até parece com o tradicional futebol americano. Os jogadores caem a todo instante, como se tivessem quebrado uma perna, quebrado um braço, e rolam na grama gritando para forçar um cartão amarelo para o jogador adversário. Até mesmo os estádios, eles estão sendo chamados de arena, o que nos faz lembrar as arenas romanas na época dos gladiadores. Mas não vamos falar a respeito do futebol em si. Esse é um assunto para os comentaristas especializados. Eu gostaria de falar sobre os altos salários que ganham os jogadores de futebol no Brasil. Nunca tivemos jogadores de países sul-americanos como hoje, que chegam atraídos pelos altos salários que ganham aqui no Brasil. Há poucos dias se comentou muito a respeito dos salários que estavam ganhando os ministros do Superior Tribunal Federal. Realmente, é um valor muito alto. 35 mil, se compararmos ao salário mínimo, que é inferior a R$ 1.000. Mas se compararmos esse valor aos salários de alguns jogadores que chegam a ganhar 1.200.000 por mês, esse valor torna-se pequeno. Vamos fazer aqui uma comparação. Um ministro, ele precisa trabalhar 3 anos para ganhar o que um jogador de futebol ganha em apenas um mês. Um trabalhador que ganha um salário mínimo terá que trabalhar 80 anos para ganhar o que um jogador de futebol ganha em apenas um mês. Ou seja, nunca, durante toda a sua vida de trabalho, vai ganhar o que um jogador ganha em apenas um mês. Aqui no Brasil. No exterior, logicamente, é bem maior, mas isso não interessa. Nós temos que considerar a nossa realidade. Um amigo meu, comentando a esse respeito, ele justificou que esse dinheiro não é dinheiro público, é dinheiro privado. Isso é muito relativo, porque até o ano passado, a Caixa Econômica Federal patrocinava clubes de futebol. Todos os jogadores traziam em suas camisas o nome da Caixa Econômica Federal. Eram patrocinados
com o dinheiro público, que certamente servia para pagar salário dos jogadores. Segundo dados oficiais, os 12 maiores clubes brasileiros deixaram de pagar 1 bilhão 580 milhões de reais de impostos. Se juntarmos todos os clubes profissionais, esse valor ultrapassa a casa dos 3 bilhões e 500 milhões de reais. Dinheiro que deixou de ser recolhido aos cofres públicos para pagar salários dos jogadores e dos técnicos, que atualmente não querem ganhar menos de 1 milhão de reais por mês. Agora, quando falamos, por exemplo, na questão das empresas que patrocinam os clubes de futebol, preciso lembrar um detalhe. Quando uma empresa patrocina um time de futebol, um clube, eles incluem no preço dos produtos ou serviços que prestam tudo que eles investem no futebol. No final, nós é que vamos pagar a conta. É muito dinheiro para um jogador de futebol ganhar em apenas um mês. 1 milhão e 200 mil reais no Brasil. Um país onde 13 milhões de pessoas estão desempregadas e onde 45 milhões de trabalhadores ganham apenas um salário mínimo. Não importa se na Europa, na China, eles ganham muito mais do que isso. O importante, isso é um problema deles. O importante é que nossa realidade não permite salários ou desigualdades absurdas como essa. Muito obrigado. Talvez alguns não concordem, é natural, mas eu tenho o direito, assim como vocês têm também o direito de discordarem. Muito obrigado.